Maravilha, pessoal. Então sejam todos e todas muito bem-vindos à primeira tarde de Maratona de Verão. Hoje, falando diretamente de Curitiba, não só eu, como os meus dois colegas aqui, a Andrea e o Ed, que vão dar o show para vocês de fato. Estamos vivendo nesse exato momento 29 graus às 17 horas e 4 minutos da tarde. Para a gente, isso já é um pouco mais, vamos dizer, caótico, né? Para quem é de Curitiba aí ou mais próximo do sul, a gente sabe que está realmente um pouco mais elevado. Mas estamos com energia, estamos super empenhado, empolgado para compartilhar todo esse conteúdo para vocês. E hoje a gente vai falar um momento de troca, conversação aqui com a nossa dupla dinâmica. Nós teremos o Ed e a Andrea, que são consultores pedagógicos aqui do Educacional Ecossistema, e vamos falar para vocês sobre o Pense Mais, né? Então, aproveitem bastante o conteúdo, pessoal. Compartilhem com a gente as suas ideias, comentários, dúvidas, sugestões ali pelo chat, tá? Então, o chat está disponível, está aberto. Vou até mandar um oi ali para vocês. Aqui onde eu mandei o oi é o chat. Então, qualquer comentário, qualquer questão que vocês queiram trazer para a gente, corre lá e vai mandando que a gente vai separando e trazendo aqui para discussão, tá bom? Sem mais delongas, vou passar então aqui a fala para o Ed e para a André. Eles podem se apresentar também para vocês, não que vocês não os conheçam, né? Mas aproveitem essa tarde. Ed, André, eu estou aqui nos bastidores e precisando, só me chamar, tá bom? Beleza, beleza. Lembrando que quem for mandar para nós uma mensagem no chat, ali onde tem a parte de cima que escreve a mensagem, você tem como selecionar para quem você está mandando. Então, não esqueça de selecionar. Agora eu vou falar o meu inglês. Meu inglês é muito bom, tá bom, Andréia? Você vai ver, você vai ficar assim, abismada com a qualidade do meu inglês agora. Hosts and panelists, tá? Então, muito bem. obrigado. Não esqueçam de selecionar essa opção. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Pense, né? O nosso querido Pense, que nos acompanha há tanto tempo. Olhando aqui no chat, já consigo ver bastante nomes, muitos nomes que são conhecidos nossos. E agora vocês já vão começar a notar que o nosso Pense, ele já tem uma pequena diferença logo na entradinha, né? Mas só para a gente dar um início bem legal aqui, eu sou o Ed, sou consultor pedagógico, trabalho com a maioria das escolas aqui da região sul, também algumas espalhadas pelo Brasil. Também sou padrinho do PENSE dentro do Educacional Ecossistema de Tecnologia e Inovação, da Positivo Tecnologia. Então, o que, que acontece, né? A minha função dentro do PENSE é também levar um pouco da visão dos outros consultores e também das escolas para dentro do produto, para a gente estar sempre melhorando em conjunto, tá? A Luciana mandou assim, não recebi mensagem no chat, mas, Lu, eu tô lendo a sua, combinado? Então, qualquer coisa, qualquer pergunta pode mandar que nós estamos enxergando, né, Andréia? Sim. Então, perfeito. Andréia, por favor, se apresente. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Andréia Parolin, eu sou pedagoga, psicopedagoga e especialista em tecnologia e inovação na educação. E, além de toda essa minha formação, eu sou consultora pedagógica também aqui do Educacional, juntamente com o Ed. Então, a gente trabalha aí muito junto aí com o Pense. Estamos sempre à disposição do que vocês precisarem, né? Eu atendo escolas aí espalhadinhas pelo Brasil. Eu tenho na região sul, na região centro-oeste, nordeste e norte do Brasil. É isso aí. E a gente está aí hoje super empolgado, né? O Ed até falou que está agitado. Nós estamos iniciando o ano aí com muitas inovações, atualizações, e a gente quer trazer hoje para vocês um pouquinho disso aí e atualizar todos, né? Que vão trabalhar com o Pense esse ano, de tudo que a gente tem, né? De novo aí, de inovação para o ano de 2022. Perfeito. Se você quiser começar aí com... Eu vou começar fazendo uma provocação para esse povo. Pessoal, eu gostaria que vocês olhassem... muito. Não, vou provocar assim porque eu sou desses, inclusive. Aproveitar que eu estou um pouco interativo demais. Pessoal, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Hoje o nosso tema é Pense,
Steam e outras novidades. E eu gostaria que vocês, nesse início, dessem uma olhadinha para a logo do Pense e começassem a notar se tem alguma coisa de diferente do que vocês estão acostumados. Alguém conseguiu notar? Alguma mudança, alguma coisa que está a mais ou faltando que vocês consigam perceber? Alguém se arrisca a mandar no chat ali? Alguma percepção que vocês tiveram ali na plataforma? Dentro da logo, na plataforma, quando vocês foram dar uma olhadinha. Ninguém quer se arriscar? Todo mundo é tímido. Eu posso falar? Pode, Ou fala você então quer? pra gente. Não, pode falar, Andréia. Eu percebi. Ó, chegou o chat, ó. Olha lá, ó. Ah lá, já chegou. Ah, o Lucas já falou que não é mais Isso. Pense Matemática, tem o Pense Pense Mais. A Mais. Gisele já falou assim, está faltando a palavra matemática. Perfeito, pessoal. Então, hoje, o nosso grande objetivo aqui de estar trazendo essa live para vocês é falar um pouco sobre essa evolução que o Pense está passando, né? Então, agora o Pense, ele está sendo chamado de Pense Mais, e vocês podem notar duas mudanças diretas na logo, que são... eu sei que a logomarca é algo que a gente não fica tão atento, mas que sumiu a palavra matemática e antes o balão, ele vinha antes da palavra pense. Agora ele está depois, porque eu pense mais. E nós vamos falar um pouquinho sobre Steam e outras novidades, né? E, Andréia, uma coisa que é bastante importante a gente conversar com esse pessoal aqui, que eu sei que é um pessoal muito engajado, só pelo nome das pessoas a gente já começa a lembrar delas, qual que é o impacto que vai acontecer com essa mudança, né? Do Pense Matemática para o Pense Mais. A gente Que vai você expandir. Nós vamos melhorar, né? Nós vamos crescer, nós vamos fazer as coisas serem cada vez mais legais para que os nossos amados professores, coordenadores possam trabalhar com os seus estudantes, com os seus alunos, né? Então, o principal impacto que a gente pode falar é a melhoria dos conteúdos aplicados. Concorda comigo, Andréia, que agora acho que os conteúdos vão ficar cada vez mais divertidos, cada vez mais profundos no sentido de aprendizagem. Exato. Né? E, principalmente, nós vamos aumentar essa capacidade dos estudantes de conseguirem aprender usando o Steam. Eu acho que, no meu ponto de vista, Andréia, o grande impacto que vai ter dessa pequena mudança, ou dessa grande mudança que nós estamos passando, é essa característica. Você colocaria alguma coisa diferente? Eu acho que é isso mesmo, Ed. Eu acho que é um enriquecimento, né, dentro da nossa plataforma, a gente trazer mais próximo, né, do cotidiano aí das escolas, dos alunos, esse novo conceito, né, esse novo movimento aí chamado STEAM, né? E o que será que é esse STEAM? Olha, eu também não sei. Mas já marcando essa pegada aqui de vocês, eu gostaria de fazer algumas colocações. O STEAM eu já quero que os professores ali que estão começando a pensar, e eu gostaria também de mostrar que nós vamos ter pequenas mudanças dentro da nossa plataforma. Essas mudanças, elas vão ser mais simples. Então, uma segurança que nós queremos passar para vocês, professores, coordenadores, é que, estruturalmente, a plataforma vai estar muito próxima. É muito mais uma questão de conteúdo. O grande impacto é a melhoria desse conteúdo e a aproximação do Steam. Concorda comigo, Andréia? Sim. Mas existem pequenas coisas que vocês vão perceber ao acessar. Então, hoje, a gente já falava muito para os professores, para os estudantes, para as escolas, que o acesso tinha que ser pelo Hub. Concorda comigo, Andréia? Sim. E agora, dentro do Hub, nós já vamos ter a primeira pequena mudança, que é o Pense, que vai aparecer como Pense Mais. E olha só a palavra que você disse ali para a gente, Andréia. STEAM de novo, né? Estimulando o pensamento matemático com atividades. Sim. E, Andréia, você hoje falou assim, Ed, você viu que tem uma pequena mudança também dentro do Pense? Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa mudança que a gente está vendo ali também, para os professores entenderem o que é esse conceito. Tá. Então, antes de eu falar dessa mudança, já abrindo a página aqui do Pense, deixa eu só chamar a atenção de vocês para uma
que a gente muito fala de STEAM e às vezes a gente fica assim, tá, mas o que é STEAM, né? O que é essa palavra STEAM? O que ela está trazendo? O que ela está falando para a gente, né? Então, STEAM na educação, né? O STEAM educacional, o que é? É a ciência e tecnologia sendo interpretados por meio da engenharia e da arte, baseados em uma linguagem matemática, né? Então, são algumas terminologias, né? Algumas temas, alguns conteúdos que a gente vai trabalhar, mas sempre baseados na linguagem matemática, né? Então, assim, a matemática para nós continua sendo o que vai mover, o que vai estimular, o que vai inovar, o que vai trazer aí toda a nossa base do conhecimento ali dentro da plataforma, mas baseado no STEAM, né? Então a gente vai ter, tá, mas Andréia, o que é STEAM, né? Então, assim, muita gente já pesquisou, a gente realizou várias leituras, então, assim, acho que muitos de vocês também já devem ter visto, né, um pouco. Não existe um conceito para STEAM, mas ele está voltado para o movimento, né, um movimento educacional espalhado aí pelo mundo, né, que vai adequar o contexto social, os culturais, educacionais de cada localidade. Então, a gente tem, ele não é uma metodologia, ele não é um currículo, ele é um movimento, né, que vai estar ali permeando dentro dos conteúdos, e sempre voltado para, a gente vai sempre trazer isso voltado para a matemática, tá? Então, agora trazendo aí para a nossa plataforma ali, volta um pouquinho, Ed, lá para nossa, aí. Então, trazendo ali para a nossa plataforma, né, o que a gente percebe de mudança ali na plataforma é que traz aqui, ó, que até a gente deixou sinalizado em vermelho, essa classificação de STEAM, né? Então, se você olhar aqui, vai ter escrito STEAM, ó. E aí, cada dinâmica dentro da plataforma, ela foi categorizada, ela foi qualificada, né? Dentro desse movimento do STEAM, né? Então, aqui a gente percebe que essa dinâmica específica que é a arte das pipas, ela tem total parte de matemática, ela tem artes bastante, né, ali trazendo bastante assunto sobre arte, bastante envolvimento com arte. Dá para entender esse círculo quase como, falar um termo errado aqui, mas quase como um gráfico de barras, né? Não é um Exato. gráfico de barras, mas conforme vai se preenchendo, ele vai mostrando Isso. mais a aptidão dessa dinâmica para dentro da Isso. plataforma, né? Dentro Ó, dessa abordagem pedagógica. exatamente, ó. Daí o de engenharia, tecnologia e STEAM. E as Ciências, ciências. perdão. Ciências. Então, aqui a gente consegue já, quando a gente dá, né, abre a plataforma e entra nas dinâmicas, a gente consegue já ter mais ou menos o que vai acontecer nessa dinâmica, o que ela vai trabalhar mais. Ela vai trabalhar mais tecnologia, ela vai trabalhar mais a matemática, ela vai trabalhar um pouquinho de cada, claro, mas assim, ela vai ter um grau maior, né, entre esses conceitos, né? Então, essa é a primeira mudança aí da nossa plataforma, atualização, na verdade, né? Dentro da dinâmica, ela não vai ter mudança, né? A dinâmica, ela continua com o nosso padrão, né? Tem a parte do professor, então tem todos aqueles passos, né? Mas ela vai trazer essa parte aqui do movimento STEAM, tá? Ver todas as dinâmicas, né? O botão de ver todas as dinâmicas, antes nós tínhamos aqui em cima, ela mudou um pouquinho, e aqui as dinâmicas do mês, que antes ficavam em cima e agora elas estão aqui abaixo da barra, né, do destaque do mês. Se eu mudar na plataforma aqui, né, aqui está o destaque para a arte das pipas. Se eu clicar em cima da outra dinâmica aqui do lado, que é a segunda dinâmica de fevereiro, olha só, ela vem para o destaque do mês. Tá? Aí ela entra para o cara de um, perna de outro. E como vocês podem notar, a classificação das habilidades desenvolvidas em cada uma das dinâmicas, que a gente pode chamar desse jeito, ela vai mudando. Vai mudando. Então, na arte das pipas, nós tínhamos a arte como uma das habilidades primordiais dentro do STEAM. O STEAM como uma abordagem pedagógica, né? A artes, ela estava sendo muito privilegiada na arte das pipas. Até o nome já diz, né? Arte da arte das pipas.
Já no caso do cara de um, pernas de outro, também trabalha o conceito de artes em uma intensidade muito parecida, mas se vocês compararem, a parte de Sim, engenharia muda muito, ciências também. também. Então, isso é só mais uma forma de classificar as nossas dinâmicas, até para que o professor ele já consiga nortear qual é a área transversal que ele está conseguindo trabalhar mais esse conceito, né? Olha só que legal. A abordagem, Luciana, qual que seria a sua dúvida? Só para a gente entender. A abordagem, se eu entendi a sua pergunta, é mostrar tanto para o estudante quanto para o professor que nós estamos sim privilegiando a matemática, que ela, no caso, está cheia, mas que existem outros conteúdos que vão sendo colocados em primordial. Com relação ao assunto, com relação aos conceitos mais específicos, isso vai continuar presente dentro da própria dinâmica. Então, nós vamos continuar tendo os objetivos de aprendizagem e nós vamos continuar tendo aquelas outras orientações, ok? Você está participando sim, Brígida. Nós conseguimos ler o que você está falando, tá? É só que a parte de áudio, nessa modalidade, só eu e a Andréia conseguimos falar o áudio, mas vai escrevendo para a gente que nós vamos lendo, tá bom? Quer falar mais Então, alguma coisa dessa parte aqui, Andréia? sim, então para resumir aí, o pense mais, né? Qual que é o conceito aí do pense mais, né? É um programa, né, que vai possibilitar a integração das atividades da área de ciências, tecnologia, engenharia, arte por meio da matemática, né? Proporcionando que os alunos desenvolvam as habilidades, né, relacionadas à vida cotidiana, né? Então, esse é o foco aí do Pense Matemática. E passando um pouquinho também, nós vamos ter algumas coisas que vão sendo incluídas ao longo do ano. Então, agora nós vamos começar a colocar algumas competências da BNCC dentro das dinâmicas também. Afinal de contas, essa era uma requisição bastante grande das escolas, então nós vamos começar a citar essas competências. Lembrando que as habilidades e competências, elas têm pequenas diferenças, nós vamos fazer uma visão mais geral. Nós estamos na esteira de produção uma quantidade muito grande de novas dinâmicas. Então, algumas escolas já estão sabendo que nós vamos ter dinâmicas que vão ser focadas em prototipagem, nós vamos começar a ter dinâmicas também de programação, ou pelo menos a introdução da linguagem de programação para os mais jovens. Nós vamos atualizar, incluir novos vídeos norteadores. Lembrando que os vídeos norteadores, eles têm mais uma relação para os estudantes, né? Então é como se você tivesse lá os vídeos da indicação da dinâmica, mas também novos vídeos da orientação do trabalho do professor. Não vamos ficar apenas com o vídeo da mulher do cabelo vermelho, não é verdade, André? A gente vai também colocar outros vídeos que vão poder apoiar os professores na realização do seu trabalho. André, você sabe que isso ele me dá um gatilho para uma coisa bem interessante, né? A gente que está em contato direto com as escolas, eu e você com dezenas de escolas pelo Brasil todo, muitas vezes o professor pode ficar um pouco acanhado de nos perguntar alguma coisa. Concorda comigo? A Concordo. gente pode até nós poderíamos até dar uma citada em nomes que estão presentes aqui, que a gente sabe que não tem nada dessa vergonha, mas sempre tem aquele professor que fica um pouco tímido. Eu queria saber um pouco mais, queria ver se tem algum aspecto emocional que dava para trabalhar, alguma característica um pouco fora do que está sendo apresentado, mas eu tô com uma vergonha de perguntar para o meu consultor. Agora, no caso dos novos vídeos que vão ser introduzidos na plataforma do Pense, nós vamos conseguir sanar mais isso. A gente vai dar mais subsídio para o professor ampliar sua capacidade de trabalho. Concorda comigo? Exatamente. E olha só que legal, nós também estamos aqui com o pessoal lá do La Salle de Aranideu, o professor Ítalo, professora Adriele, muito obrigado pela presença de vocês, tá? E passando para isso, dando uma complementada na ideia geral, a gente já falou um pouquinho sobre o que era o STEAM. Então, o STEAM ele é um movimento, ele é essa abordagem pedagógica, e eu gostaria
que depois dessa breve introdução do que é o STEAM, da explicação de que do que é uma sigla em inglês, em que o S é ciências, o T é tecnologia, o E é engenharia, o A artes, o M matemática, e que o M de matemática é mais uma linguagem global que vai fazer uma conexão em torno dessas diferentes áreas, não só disciplinas, não é verdade, Andréia? Sim. Manda aí no chat para a gente, por favor, quem já conhecia o STEAM antes desse encontro. Manda ali no chat um eu, só para a gente ter uma ideiazinha. Vamos lá. Vamos esperar um pouquinho, porque o chat vai começar a mexer. Ah lá, o Fernando já conhecia, show de bola. Quem mais que já conhecia? O Ítalo falou assim, que já ouviu falar de STEAM, mas não se aprofundou muito. A Brígida já conhecia. Mais alguém quer se pronunciar ali no chat? A Gabi. Olha lá. Então a gente já conhecia, mas a Thaís já conhecia, mas acha difícil definir. E a Luciana do Bertone já falou assim, eu trabalho o STEAM há muito tempo. E é justamente isso, né? Muitas vezes a gente tem uma característica em que nós trabalhamos a plataforma, nós trabalhamos essa orientação, essa abordagem pedagógica e a gente não sabe que trabalha, ou a gente conhece o conceito, sabe como trabalhar, mas acha difícil definir, ou a gente está com essa experiência mais aprofundada. E pensando nisso, e até contando uma história que aconteceu interessante para mim agora, André. Ai, eu adoro história, quero escutar. Vai lá. Olha só, eu fui semana passada, eu estava numa cidade chamada Roncador, aqui no Paraná. Sério? Que estranho esse nome, Ed. Roncador. A cidade tem um nome... Por que esse nome será, né? Porque lá tem algumas cachoeiras. E Roncador é por causa do barulho da cachoeira. Então, por exemplo, Roncador, dizem que quando o pessoal chegou lá, chegou perto das cachoeiras, escutava o... E aí deu o nome da cidade. Em Roncador eu tive contato com uma diretora, fui dar uma formação, e eu falando sobre o STEAM, sobre essa abordagem que a matemática é uma linguagem que faz a interação. E olha só que coisa interessante. Essa diretora, a área de atuação dela era de língua portuguesa, e ela se especializou em língua ucraniana. Tá escutando essa história aí, Willy? Você que também é da área de línguas, olha só o que essa diretora falou para mim. Ela chegou, assistiu toda a formação que eu estava dando, falou da língua portuguesa e da língua ucraniana, e ela disse assim, Ed, sabia que durante a faculdade, um dos livros que eu li dizia para mim que para eu começar a ensinar uma nova língua, e no caso ela citou o ucraniano, eu deveria começar a ensinar matemática em ucraniano. E aquilo me bateu uma dúvida. Eu falei, mas por quê, diretora? Ela disse assim, a matemática ela pode mudar a nomenclatura do termo, mas a matemática ela é global. Por exemplo, o um em português é um. Em inglês é como? One. One. Se a gente for para o espanhol, uno, né? E aí, quando chega no ucraniano, que era a área de estudo dela, ela falava ode, que segundo ela é assim... Ode. Eu nem sei como se escreve, mas segundo ela é assim que se pronuncia um em ucraniano. Aí ela chegou e falou assim, a pronúncia é diferente, mas o valor, o conceito, a forma de usar é a mesma em qualquer lugar do mundo. Então, quando a pessoa ela já começa a ver conexões que ela possa ter com aquele conteúdo por meio de uma linguagem universal, ela já começa a aprender mais fácil. E essa é a ideia do STEAM. O STEAM ele vai trazer a matemática para fazer essas conexões da ciência, tecnologia, engenharia e artes com todas as outras áreas. E o que é bastante importante a gente salientar? Que o STEAM pode estar presente em tudo, ok? O STEAM ele está presente em tudo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. O Edson Santos falou alguma coisa ali? Que era uma pergunta. Ah, legal. Ele já estava falando que ele também conhece, mas só um pouquinho. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, tá bom, pessoal? Eu gostaria que todo mundo aqui imaginasse uma pequena horta, inclusive você, tá bom, Andréia? Tá. E nós vamos ver se o nosso público ele é um público que está bastante antenado.
Tá. Eu gostaria que vocês imaginassem uma pequena horta. E eu gostaria de vocês imaginassem também tudo que é necessário para a gente conseguir trabalhar com essa horta e ter uma grande produtividade, conseguir colher bons legumes. No caso de tomate é fruta, então bons legumes, verduras, frutas e assim por diante. Tá conseguindo Inclusive, pensar? tem uma dinâmica da horta aí, não tem? Tem. Para quem se recorda, existe uma dinâmica de horta, acho que no primeiro ano, tá? E a gente pode ver que mesmo antes do Pense trazer o nome do Steam, ok? Ela já estava presente dentro da nossa plataforma ali também. Olha lá, a Naira já disse, no primeiro ano, isso mesmo. Então, nós Exato. temos uma dinâmica da horta no primeiro ano e eu quero fazer esse exercício não só com uma, mas com mais de uma dinâmica. Vamos lá. Eu vou até colocar aqui uma imagem de uma horta para a gente. Então, aqui nós temos uma escola e nós temos uma imagem de uma horta. E eu gostaria que, agora, nesse primeiro momento, a gente fosse passando de área para área. Então, eu gostaria que vocês, pessoas que estão nos assistindo, aonde a gente conseguiria localizar ciências, apenas as ciências em uma horta? Vocês podem colocar no chat para gente? Vamos dar um tempinho aqui, porque eu quero que você me responda isso também, tá bom, Andréia? Então, Tá. não abra o chat da galera ainda, deixa eles escreverem para ver se a gente consegue ver que eles têm ideias diferentes da sua. Eu vou abrir só para mim. Legal, já estou vendo que o pessoal tá bem antenado. Não vou olhar. Não olha, não olha. Não vou olhar e não vou escutar isso? E não vou Não, falar? escutar, falar você vai, escutar e falar você vai. Ó, o pessoal já deu bastante ideia. Vamos lá. Andréia, onde tem ciências em uma horta? Na sua opinião? Tipos de plantas, dá para trabalhar a questão de fotossíntese, mas Legal. alimentação saudável, né? Porque na horta a gente está falando ali de alimentação, pode, né? Falar de Você tá lendo, alimentação. Andréia? Você tá lendo, Não, Andréia? não, Não? não tô, não, Tá bom, não. pode Eu sou uma continuar. boa aluna e não colo. Ah, tá bom. É que eu trabalhei muito com esse nível de ensino, então tem bem vivo na minha mente aí o que a gente trabalha com as crianças nessa idade. Olha só que interessante. A Gisele já falou assim, plantações. Perfeito. O Ítalo, fotossíntese. O Fernando, crescimento das plantas, nutrientes. A Brígida, alimentação saudável. A Regina, cultivo da terra. A Luciana, anelídeos. Aí agora vai vir aquele momento que eu só vou lembrar que anelídeos são minhocas, porque o meu professor falava que anelídeos são minhocas porque tem pequenos anéis em volta, então isso fixou na minha cabeça. Sim. Fases de crescimento da minha planta. Ali, Edson, eu vou segurar um pouquinho o que você escreveu, tá bom, Edson? Só porque a gente tem uma pergunta que vai casar mais ali. Não tem problema que você queimou a largada. Vamos lá. Então, em ciências, a gente tem tudo isso. Agora vai lá, pessoal. A Andrea não vai ler o chat de novo. E eu gostaria que vocês, pessoas, pudessem colocar ali no chat aonde a gente conseguiria identificar tecnologia dentro de uma horta. Vai pensando também, Andréia não fala ainda, Tá. para a gente ver se você vai falar coisas muito diferentes do nosso pessoal, do nosso público que está em casa. Ah, a Gabi já falou uma bem legal. Aham, ó, o Ítalo já veio com uma ideia bem show de bola também. Lembrando, pessoal, que tecnologia não quer dizer algo digital, não quer dizer algo plenamente mecanizado. Tecnologia também é uma técnica, né? Concorda comigo, André? Eu discordo. Sim. Toda a Então, inovação, e a tecnologia não está diretamente relacionada com o digital, né? isso aí. Vamos lá, Andréia, o que você acha que tem de tecnologia em uma horta? Ó, olhando aí nessa tua imagem, tá? Tá. O que você pode falar de tecnologia aí? A maneira com que foi construída essa horta, né? A disposição aí, provavelmente aí tem um sistema de irrigação, Pode ser. que é uma tecnologia aplicada ali para desenvolvimento das plantas. Uhum. O que mais? Ó, posso começar a falar o que os colegas disseram? Pode. Ó, a Gabi já chegou e falou assim, sistemas de irrigação. Perfeito, bateu completamente. Aí o Ítalo falou assim, plantio hidropônico.
Com toda certeza. É uma técnica muito importante, porque ela É uma deixa mais rápido tecnologia o crescimento, é uma tecnologia. A aplicada. própria planta, a Ariana disse assim, o próprio fato da gente plantar. Isso é verdade, né, Ariana? Quando a gente estuda história, nós éramos coletores, nós éramos caçadores, nós tínhamos uma vida nômade, porque nós íamos sempre atrás do alimento, né, Ariana? E chegou o momento que nós desenvolvemos uma técnica, uma tecnologia de plantio, e o plantio fez com que nós mudássemos o nosso estilo de vida. O pessoal do colégio de PI falou do sistema de irrigação. A Gisele disse distanciamento entre as plantações. Isso é bem legal, porque existem plantas que não se dão bem com outras espécies e fazem um tipo de relação ecológica diferente. A Keila falou da estufa. Tá, agora vamos lá. Agora entra mais ou menos o que o Edson já disse lá, que como ele disse, queimei a largada, mas aonde aonde a engenharia está presente em uma horta? Quando a gente fala de horta, onde que a engenharia está presente? Vamos pensar um Essa pouquinho. construção, Pode falar, vai, falei fala. da hora, Vai, pode falar. O pessoal vai colocar ali também no chat pra gente. a engenharia é essa construção ali. Vamos, né? Estou focando aí nessa tua imagem, Na minha essa imagem, construção. né? Como que foi feita essa construção? Como será, né, essa construção? Todo o mecanismo ali para fazer a hidropônica, né? Que ela tem todo um sistema ali que tem que ser feito uma engenharia, né? Uma construção, né? Então vai ter que ser feito uma investigação, né? Vão ter que A tecnologia e a engenharia, ela anda muito próximo, concorda ali, comigo? ó, né? Ali a Keila falou assim, estufa. Beleza? A estufa é uma tecnologia, mas também existe uma engenharia para você montar uma estufa, Exato. né? A Gisele colocou o layout da horta, a formação dos Hum. canteiros, né? O fato de você ter que construir algo, de você ter que pensar algo, tudo isso é engenharia. A arte entra bastante também nessa questão do layout. Afinal de contas, essa horta que está ali para mim, ela é muito mais interessante do que uma horta que só tem os canteiros no chão. E a arte eu posso trabalhar cores, eu posso trabalhar, né, como a gente já, né, vem conversando aí, a pigmentação que uma planta vai, né, com uma produção ali, por exemplo, existem plantas que têm uma pigmentação super forte, né, que pode ser trabalhada em arte, né? Perfeito? Ou até mesmo na cozinha, na Simetria própria das cozinha, né? Arte também é cozinhar. Então, quem nunca fez um chantilly para fazer um bolo e, por exemplo, usou lascas de beterraba para deixar rosa, né? Ou no meu caso, a Naira já disse, também entra na organização, na padronização, na simetria dos simetria. canteiros, na simetria das plantas, na verdade, Naira, porque as plantas elas também apresentam essa coisa. Aí o Ítalo, como todo bom professor de arte, já vem mostrar que sabe um pouco mais do que a gente, ó, naturezas mortas, quando removemos elas do solo. Acho que isso pode ser também um movimento, né, professor Ítalo? E também a arte no sentido de fazer bagunça. Você estava falando do pigmento e eu tenho um sério problema que eu não sei qual pote ou qual colher usar para as coisas. Então eu vivo manchando as coisas da minha esposa, ela fica meio brava comigo, mas isso é papo para um outro momento, né? E olha só, gente, a matemática, ela vai servir como uma linguagem integralizadora de tudo isso aqui. Quando a gente pega e bate o olho em uma estrutura, nós já reconhecemos os padrões matemáticos, nós já conseguimos pensar, por exemplo, nas formas geométricas, como a Brígida disse. Aí a gente pode pensar na quantidade que foi produzido, no tempo que levou, baseado no espaçamento que ele tem, quantos pés eu conseguiria plantar dentro de uma pequena estrutura. Então, note só, quando a gente pega a dinâmica do primeiro ano, lá que a gente tinha sobre a horta, aquela dinâmica, ela trazia para a gente uma condição um pouco diferente, porque ela nos dava uma ideia que a criança poderia fazer uma horta fictícia e trabalhar com o conceito de tempo. Só que para toda vez que nós vamos ensinar a um estudante, para ele aprender de verdade, ele precisa ter uma vivência. Ele precisa achar um significado. Concorda comigo, Andréia? Ele precisa que aquilo faça sentido para ele. Então,
Às vezes, a escola, ela tem uma horta no quintal, né? Ela tem uma horta lá no fundo. Então, por que que eu vou ficar apenas no fictício se eu posso expandir a ideia da minha dinâmica? E é muito interessante, principalmente essas crianças de 6 anos. Como você disse, você trabalhou muito tempo e pode falar mais do que eu. A criança, quando a gente começa a falar de um assunto que ela tem algum contato, a primeira coisa que ela quer fazer é o que eu chamo de contar uma história da avó, né? A criança, ela chega e fala, na casa da minha avó tem uma dessa. E é sempre interessante que ela sempre tem algo a agregar. E isso é uma característica do STEAM, de você ter a empatia, de dar um momento para a criança falar. Não é verdade? Sim. E olha só, pessoal, a gente falou da horta porque ela é um conteúdo relativamente próximo a todos. Mas vamos parar para pensar aqui. Se eu chego e vou lá para uma dinâmica um pouco mais avançada agora, tá bom, Andréia? Vou para uma dinâmica mais para frente. Vou lá na dinâmica do como ser um marceneiro, do 8º ano do Fundamental 2. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta para você e agora eu vou te colocar em maus lençóis, porque você vai Ah, falar. mas a galera aqui vai me ajudar. Não, Se eu e você tiver. vai ter que falar isso para todo mundo ouvir, está gravando. Andréia, você sempre gostou de matemática? É que eu sempre fui boa aluna. Então, eu Ah, sempre gostei. eu não sempre gostei. Desculpa Pessoal, aí. vocês que estão aí no chat, sempre gostaram de matemática? E aqueles que falam que gostam ou que não gostam? Explica rapidinho o que que levou você a gostar ou não gostar de matemática. O que que causou essa característica no seu pessoal? Olha lá, o Fernando disse que sempre gostou de matemática. Olha lá, o pessoal do colégio de PI também já disse, eu sempre amei, eu não gosto, eu amo. O Fernando disse que ele sempre teve uma grande curiosidade. Eu vou dizer o do meu lado. Eu não gostava muito, não. O Edson é um pouco mais selvagem. Arrojado, né? O Edson disse assim, eu cheguei a furar o pneu do carro da minha professora de matemática da 7ª série. Edson, que bom que esse tempo passou, né? Olha só que interessante. Aí a Adriele já disse assim, nunca gostei, mas tive uma professora que me ensinou e passei a vê-la de uma forma normal, uma forma melhor. Eu tive uma situação, Andréia, que pela minha característica de eu ser muito hiperativo, chegou uma fase da minha vida que eu não conseguia gostar da matemática porque era muito difícil para eu ver grandes valores nela. A Isso matemática acontece ela é muito, né, com os nossos alunos, né? muito, muito. Era muito abstrato para mim, sabe? Ali a Regina já até colocou assim, ó, até o 6º ano eu não gostava, mas tive uma professora que no 6º mudou minha visão e hoje gosto muito de matemática. Então, a gente pode ter um professor que faz algo diferente e nós podemos ter um pequeno estalo. Começa a trazer sentido para a matemática ou para o pensamento matemático na vida desse estudante. E olha só que coisa legal. Eu quero que você imagine o seguinte. Vamos ver o quanto a sua memória, afinal de contas, não é que você aprendeu ou não aprendeu. Nesse momento, é a conexão que você faz porque faz tempo que você não usa. Quero que todo mundo pense aqui no seguinte. Todo mundo aqui levanta a mão ou manda um eu lá no chat. Você também pode falar um eu, se lembrar, tá? Como que calcula área? Como que calcula volume? Aí vamos pensar num quadrilátero normal para ser mais fácil e num cubo ou num paralelepípedo, tá bom, gente? No paralelograma, aliás. Vamos pensar aqui comigo. Quem aqui lembra de como que faz cálculo de área, volume e capacidade? Eu vou mandar no chat também. Eu. Ó, o Luiz do IPI, A Gisele também já falou que ela lembra. o Ed César também, Eu lembro também. a Suzane também, Regina, Pessoal, é que aqui também tem muito professor que dá aula de matemática, né? Então a maioria vai lembrar. Mas Fernando sempre Reis tem, também. mas sempre tem aquela pessoa que às vezes fala assim, eu não lembro. Olha só que interessante. A dinâmica que trabalha como ser um marceneiro no 8º ano é uma dinâmica que ela tem uma característica do seguinte. Os alunos eles têm que bolar um projeto de um gaveteiro, ok? Eles têm que construir um pequeno gaveteiro.
Quando a gente vai fazer um projeto, nós temos que pensar o que vai ser colocado lá dentro, qual é o objetivo dele, e eles vão fazer as pequenas medidas. E nessa dinâmica, tem a fase 1 e a fase 2 dessa dinâmica, e o estudante ele pode acabar, por exemplo, fazendo o cálculo da área que ele vai ter que recortar para fazer esse gaveteiro, porque a proposta desse gaveteiro ela é para ser feita com papelão. Só o fato do estudante estar fazendo isso na prática já vai dar para ele uma vivência totalmente diferente do que ele está acostumado na sala de aula. Eu lembro, Andréia, que eu só fui lembrar como calculava área, volume e capacidade no terceiro ano por 2 fatores. Primeiro fator, porque como alguns disseram ali, o professor que foi me dar aula no terceiro ano era muito bom. Já começou aí, um professor muito show. E o segundo, porque eu precisava, na época, para aprender o vestibular, para passar no vestibular. Aí, olha só, no 8º ano, a gente dá para a criança ela fazer o gaveteiro. Ela vai fazer o gaveteiro, ela vai projetar, ela vai pintar, vai enfeitar, vai fotografar, ela vai criar uma série de conexões, ok? Que vão fazer o ato dela ter aprendido aquele conteúdo mais sentido na vida dela. E a ciência, a engenharia, a artes, a tecnologia vai estar intrínseco, porque ela usou essas habilidades para que ela pudesse criar esse projeto, para que ela pudesse criar essa questão na aula dela. E sabe o que é mais legal? O mais legal é quando o professor ele vai além. Então, eu gosto muito de contar as histórias do que os meus professores fazem. Eu tinha uma professora que usa o Pense na cidade de Porto União. E essa professora do Porto União, ela trabalha com os alunos do Fundamental 2 e ela decidiu fazer o seguinte, ela foi trabalhar como ser marceneiro, só que ela tentou trazer um problema muito presente na vida do pessoal ali. E olha o que aconteceu. Ela falou assim para mim, Ed, na minha sala tinha bastante aluno que falava que não gostava do conteúdo, mas a maioria disse que gostava de cachorrinhos. Olha só que interessante. E aí aconteceu que ela decidiu, ao invés de fazer um criado mudo, dar um desafio para que os estudantes que quisessem, ao invés de fazer o gaveteiro, aliás, fizesse casinha de cachorro. Só que eles tinham que projetar, eles tinham que desenhar e eles tinham que construir. E aquela dinâmica, ela foi tomando um valor tão grande para esses estudantes, porque além do processo de construção, o que eles fizeram quando as casinhas ficaram prontas? Doaram para uma ONG, para um abrigo, que recolhia animais de situação de rua. Então veja a dimensão que a dinâmica ela pode tomar. Imagina só como esse estudante ela vai conseguir aprender com base em toda essa experiência que ela teve. Não é incrível essa possibilidade? É incrível mesmo. Até essa dinâmica da horta, né? Ali dá para ser trabalhado além da dinâmica, né? Essa questão ali de fazer uma feira, né? Se a escola tiver a horta, fazer doação, né? Desses alimentos, né? Para instituições, né? E acho que isso é um valor, né? Que os alunos jamais esquecerão, né? E verão com outros olhos, né? A questão trabalhada na matemática que passa até despercebido como uma matemática, né? Mas vai criar todo um cenário, vai criar todo um movimento ali para esse aluno que ele vai com certeza ver de uma forma diferente, né? Perfeito. E olha só, a Suzane já disse assim para a gente, no terceiro ano, uma dinâmica parecida com essa traz conceitos mais simples, mas já pensando em área, em perímetro. E a Brígida já colocou para a gente, acho incrível, tudo que é significativo para os alunos nunca mais será esquecido. E num prazo aí de 2 minutos, pessoal, vou fazer um desafio para você. Vocês, professores que estão nos ouvindo, tenta escrever de maneira sucinta
uma experiência que você teve com alguma dinâmica aí no chat, para a gente pensar um pouquinho sobre a sua experiência. 2 minutinhos. Enquanto isso, o Willy levantou a mão e eu gostaria que ele falasse. Oi, pessoal. Só que assim, enquanto o Willy fala, pessoal, não podem escrever ali qual foi a dinâmica que você fez, o que você teve de uma experiência positiva, o que você levou para a sua vida disso. Vai lá, Willy. Não, só queria, na verdade, me apresentar aqui, porque quando eu entrei quando eu me apresentei lá no começo, tinham bem menos pessoas do que tem agora, na verdade, né? Então, meu nome é William, eu faço parte aqui do time do Educacional também. Alguns me conhecem por outras maratonas já, né? Já fiz mediação em outras lives, tenho alguns nomes conhecidos aqui. Brígida, Luciana, já participamos aí em momentos bem legais. E queria aproveitar, enquanto vocês pensam aí nessa dinâmica, né, nesse desafio trazido pelo Ed, compartilhar 2 pontos que são bem importantes, na verdade, para trazer para vocês. O primeiro, falando um pouquinho sobre a programação da maratona. Hoje começou oficialmente a programação da maratona. Ed, você me permite derrubar rapidamente o seu compartilhamento? Não precisa nem derrubar, eu paro de compartilhar para você. Enquanto Gratidão. Professores, não esqueçam, eu quero que vocês coloquem ali para gente alguma coisa que marcou vocês na atuação também, enquanto ele está falando. Não, maravilha. Queria comentar então primeiramente que a programação da maratona iniciou nessa semana, né? Hoje, especificamente, nós tivemos uma live de manhã e agora hoje de tarde. E ao longo dessa semana, até quinta-feira, a gente vai ter lives mais voltadas para soluções educacionais. Porém, a partir da semana que vem, a gente entra num conceito de lives mais amplas, que focam em temáticas que não diretamente dizem respeito a uma solução do ecossistema do educacional. Dessa forma, são lives que podem interessar vocês, o conteúdo é totalmente aberto para todos os educadores, coordenadores, gestores que fazem parte, que são parceiros nossos, né? Então, todos vocês que estão aqui têm total liberdade. E falar rapidamente sobre as lives transversais, que a gente já tem 4 conteúdos aqui abertos, disponíveis para inscrição. Rapidamente, passando aqui pelo primeiro título, que vai começar no dia 2/2, quarta-feira, das 10 às 11 horas, Desafios e oportunidades para o mercado educacional em 2022. Vai ser comandado pelo Christian, CEO do Grupo Habit. Então, se vocês têm interesse sobre essa temática, é só vir aqui, clicar em inscrição e garantir a sua participação no dia. Também teremos o dia 2/2, a robótica no cotidiano escolar. Esses 2 rostos aqui são bem comuns aí nas nossas páginas. O Jonathan e o Davi são especialistas do Lego Education e vão trazer essa temática para vocês também. Não só falando de Lego, mas a robótica em sua maior extensão, né? Também teremos no dia 8/2 a Thaís, uma assessora pedagógica incrível, parceira nossa. Ela é fundadora do Trocando Ideias, formação de professores e assessoria pedagógica. E ela vai trazer para a gente uma discussão incrível sobre a formação do leitor desde sempre para sempre, tá? Aberta a inscrição também. E uma live que tem até o meu rostinho ali presente também, junto com o Luca, consultor aqui da Positivo. 2022, o Ano Internacional das Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. É uma temática que a ONU defende como sendo o tema principal do ano de 2022. E nós, do Educacional, faremos aí algumas ações junto com as escolas em cima dessa temática. Então, se você tem interesse em participar disso com a gente também nesse ano, participem que tudo vai ser revelado, vai ser explicitado para vocês nesse dia, nessa live. Vou compartilhar com vocês o link, então, no chat, tá? Inscrições abertas, garantam a vaga de vocês. E compartilhem com os colegas também que não tiveram oportunidade de estar aqui hoje. E junto disso, super importante também, avaliação, tá, pessoal? O link vai junto ali, então avaliem também o momento de hoje. É muito importante para a gente a opinião de vocês, tá? A gente saber o que vocês estão achando, ainda mais que hoje é o primeiro dia. Qualquer feedback sempre é muito importante para a gente, para que nas outras a gente possa sempre estar trazendo conteúdos e melhorando a experiência de vocês aqui, tá bom? Sem mais delongas, acho que deu aí um momento para o pessoal escrever, Ed, já vi que tem umas contribuições aqui, você pode compartilhar a tua página de volta. E eu vou mandar as informações que eu mostrei aqui para vocês no chat agora, então. Tá na mão, tá ali no chat, formulário de avaliação.
e as lives transversais. Quem tiver interesse, já salva esses 2 links, pode se inscrever até agora, enquanto vocês vão ouvindo, interagindo aqui com a gente também. Mas valeu aí pela participação e eu passo de volta a fala para o Ed e para a Andrea, tá bom? E olha só, Willy, a Naira já colocou ali para a gente o seguinte, que para ela uma atividade marcante foi a dinâmica do aeroporto. Eu já consigo pensar em bastante coisa que no aeroporto a gente pode trabalhar. E ela disse o seguinte, que no 5º ano, muitos alunos não tinham conhecimento de como funcionava o aeroporto e nunca tinha nem visto como era. Qual foi a primeira vez que você andou de avião, Andréa Parolin? Ai, eu não lembro, mas faz muito tempo, mas eu morri de medo. Eu já era bem grande, porque eu era de uma cidade do interior e a gente nem tinha aeroporto direito na cidade, então imagina a experiência para essas crianças, né? É. E olha o empenho da professora, que ela conta. Estava em pandemia, né? Então, os alunos não conheciam o aeroporto, nunca tinham viajado. Ela foi até o aeroporto, gravou vídeos das partes e principalmente os telões com os horários de chegada, saída, porque esse era o foco da dinâmica, e foi apresentar para eles. Ela diz assim que não conseguiu levar os alunos até lá por conta da pandemia, mas que esse ano, em 2022, ela já está com esse projeto, que eles querem ir até lá. Mas só deles verem como funciona, conhecer o nosso aeroporto, foi importante, porque eles nunca tinham ido, e aquele conteúdo que foi trabalhado vai ficar muito fixado. E por que que a gente quer ressaltar isso? Porque a gente trabalha muito a ideia da aprendizagem baseada em projetos. Naira, obrigado por ter compartilhado. Imagina o trabalho que a Naira teve para fazer essa gravação e agora com essa ideia dela levar os estudantes para dentro do aeroporto. Porque a gente tem dentro do Pense a cultura de que a aprendizagem por meio de projetos, não só problemas, porque existe uma pequena diferença, ela consegue trabalhar o conteúdo de uma maneira um pouco mais agradável. Quer falar um pouquinho para a gente, Andréa, para mim, sobre aprendizagem baseada em projetos? Eu acho que é fundamental, né? Porque nessa abordagem, né? Trabalhar aí baseado em projetos, os alunos podem desenvolver aí a colaboração, né? A interação, eles vão resolver, eles vão investigar. Então, é um momento que muitas vezes na sala de aula a gente não tem esse espaço, né? Para trabalhar, né? No conteúdo, no material didático. Então, quando a gente vem para a dinâmica do Pense, né? E a gente trabalha aí que vai estar baseada em projetos, a gente tem vamos dizer assim, esse cuidado, né, de estar ali preparando e de disponibilizar para vocês essas dinâmicas que vão trabalhar aí o senso crítico, né, o pensamento crítico, a colaboração, a comunicação entre os alunos, que é fundamental para o crescimento deles e para desenvolver o protagonismo, né, é, é, que isso é muito importante nos dias de hoje, né, que os alunos precisam, né, a todo momento estar ali conectados, eles têm que estar em movimento, então essa interação, essa colaboração que eles desenvolvem, né, baseado em projetos, acho que é fundamental aí para trabalhar. Olha só, e o que que é legal, né? O E legal é que... ainda desenvolvendo a autonomia, né, com o desenvolvimento da autonomia, né, o aluno Perfeito. desenvolver a autonomia. Quando a gente fala da aprendizagem baseada em projetos, você não ensina algo só para ensinar. Você pensa em todo o processo que vai estar envolvido nele, em todas as interações que irão ocorrer, em tudo que o aluno terá que O trabalhar. aluno participa de todos, né? Perfeito. E é o que faz a grande diferença entre uma ação interdisciplinar e a transdisciplinar. Afinal de contas, a interdisciplinar eu preciso fazer o quê? Direcionar bem o estudo para dentro de uma disciplina. O transdisciplinar, o estudante ele fica transitando dentro do conteúdo em diversas áreas. Então ele vai e volta, e isso acaba favorecendo mesmo aqueles que têm dificuldade. Porque a criança que você está dando uma aula, você tem 20 estudantes, está trabalhando um conteúdo específico, e você percebe que tem 18 estudantes participando e tem 2 que estão quietos. Aqueles 2 ali,
são estudantes que eles não têm a habilidade ou eles não conseguem se familiarizar com o conteúdo que você está trabalhando. A partir do momento que você monta um projeto em que você consegue valorizar as diferentes habilidades, as diferentes visões de como isso pode ser resolvido, o que acontece? Você está integralizando todo mundo. Então, isso acaba quebrando alguns bloqueios que podem surgir. Na Respeitando a verdade, diversidade, né, entre os alunos, né? perfeito. Porque tem uns que são mais expansivos, outros são mais introspectivos, né? Uns são mais agitados, vão à frente, outros são aqueles que são receptivos e que eles vão experimentando, né? Ao longo da dinâmica, eles vão experimentando posições dentro dos grupos que vai favorecendo e eles vão descobrindo novas habilidades que eles não haviam, né, desenvolvido e que a partir de um certo momento qual professor que não percebeu isso no seu aluno, né? Do tipo, nossa, esse aluno era tão quieto, era tão introspectivo, e hoje ele está, né, participando, ele está em fase de crescimento, mostrando a criatividade, tomando frente, né, numa posição dentro de um projeto. Então, essas percepções são muito vistas, né, quando a gente trabalha aí dentro das dinâmicas. E olha só, o professor Williams, ele disse assim, que tem uma dinâmica, a arte da simetria do quarto ano, onde tem um aplicativo capaz de fazer o nosso rosto ficar simétrico. Então, o nosso rosto, ele parece ser simétrico, mas ele tem essa grande diferença. E o fato de não termos o rosto perfeitamente simétrico movimentou a sala toda, né? Todos queriam ver como o rosto deles ficariam se fosse exatamente simétrico. Então, imagina a criança do quarto ano, tem lá o quê? 9 anos Já de tendo idade, essa percepção, né, de que tendo não essa tem. percepção, aprendendo a noção da simetria de uma maneira mais divertida, interagindo com seus colegas, querendo ver. E é bem interessante, nós olhamos para a câmera, a gente consegue notar como o nosso rosto ele é diferente de um lado para o outro, né? E a Naira ainda colocou lá no chat, o Pense trabalha aprendizagem significativa. E é isso que a gente quer trazer agora de maneira mais profunda. E, gente, nós temos aqui um prazo até às 6h30, mas a gente não quer também ficar tomando o tempo de todos só porque nós delimitamos essa 1h30, pode ser um pouco mais, um pouco menos. E para a gente quase que finalizando, e por favor, quem quiser mandar alguma coisa no chat, pode mandar. Uma coisa que eu tive uma intenção de colocar aqui também, Andréia, foi só finalizar com um esqueminha de como mais ou menos as dinâmicas elas são pensadas e como a gente pode trabalhar, né? Uhum. Então, toda dinâmica ela tem uma fase de imersão. Essa imersão é quando a gente vai conhecer um pouco mais sobre o conteúdo. Se a gente pensar na estrutura de uma dinâmica, é aquele vídeo inicial que tem para o estudante ver, é aquela orientação que tem para o professor dar uma lida. Nós temos a observação. Afinal de contas, durante o vídeo, nós conseguimos ter a visão de como os alunos estão interagindo com aquele conteúdo. Eles vão fazer o quê? Eles vão chegar, eles vão se expressar, vão ficar curiosos, vão querer saber mais, vão querer pesquisar. Depois nós temos a ideação. A ideação é o momento que eles ficam introspectivos, pensando sobre aquilo. Do tipo, nossa, a professora Naira foi lá e filmou no aeroporto de Florianópolis um monte de horários dos aviões. Será que tem algum aeroporto que tem muito mais horários? Como que eles fazem para se organizar? Depois a gente tenta promover sempre um brainstorm. O que é esse brainstorm? Essa discussão entre eles. Vocês podem ver que as dinâmicas, elas têm essa parte de interação. A gente, dentro de, claro, de todas as seguranças, nós não queremos perder essa interação entre os estudantes. Feito todo esse processo, a maioria das dinâmicas traz uma fase de prototipagem e aplicação. As crianças, elas criam algo, as crianças, elas realizam algo, tudo isso para que nossos estudantes eles possam ter essa vivência, ter essa aprendizagem significativa. Experimentar, né? Isso aí. E ter essa experiência de uma maneira que seja produtiva para que eles possam levar para casa e não esquecer mais. E agora é uma situação que a gente está bem interessante, Andréia, porque a gente está indo já para algumas escolas, já estão usando o Pense há 5 anos, 4 anos. Então, eu já estou tendo relato de professores que estão falando sobre a evolução que os seus estudantes tiveram ao longo do tempo. A criança ela está chegando muito mais preparada no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio, porque ela está tendo essa vivência mais experimental, mais significativa.
E a gente vai fazer isso de uma maneira muito mais intensa agora com o Pense Mais, porque a gente está assumindo o nosso DNA STEAM, o nosso DNA mais maker, o nosso DNA mais ativo, porque nós queremos trazer para as escolas aquilo que é de mais inovador, aquilo que é de mais interessante, porque a gente sabe que as escolas elas precisam disso para ser melhores e mais atrativas para os seus estudantes. Falei besteira, Andréia? Não, Não? falou tudo, tudo. Então, É, pessoal, é, eu vou só parar, só vou só tirar a tela aqui, Andréia, já você vai falar. E lembrando para os nossos colegas, não deixem de fazer perguntas, colocações no chat, estamos à disposição. Posso parar de compartilhar aqui, Andréia? Para a gente pode. poder ver? Então tá bom. Opa, vamos lá. Até se o pessoal quiser colocar ali no chat alguma sugestão, alguma fala aí que queira que a gente tire dúvida, né? A gente está à disposição aqui também, enquanto a gente vai falando, a gente vai, né, a gente está em contato ali com o chat, a gente pode ir respondendo também. Mas é importante a gente, né, então, ressaltar aí as nossas premissas dentro do Pense, né? Então, assim, aprender de forma significativa, levar em conta, né, que as pessoas não aprendem do mesmo jeito, nem na mesma velocidade, então a gente respeita muito isso, né? Aprender a matemática é aprender a resolver problemas, né? Então vai ter sempre, na dinâmica, a gente sempre vai fazer uma provocação, vai ter ali o tempo para eles interagirem, para, né, achar soluções, né? O erro faz parte da construção do conhecimento, então isso é muito importante, porque é através do erro que a gente vai, né, progredir, que a gente vai evoluir, né, nossos alunos também. Então, faz parte, isso é importantíssimo, né? Ter uma análise, né, desenvolver a análise crítica e a empatia, né? E eu acho que também os alunos precisam ter isso no dia de hoje, né? Sempre é bom, né, frisar isso, né? E para que eles desenvolvam o gosto pela matemática, né? Como a gente já conversou aí durante todo o nosso tempo aí, esses exemplos que a gente trouxe aí, que, né, o pessoal compartilhou com a gente também aí no chat, faz, né, cada vez mais a gente está ali conectado e pensando em estratégias, em movimentos, né, que contribuam, que elevam, né, a educação, né, dentro das escolas. Então, nós somos assim meio que, né, a gente não pode muito, a gente é suspeito em falar, né, mas eu penso matemática é o nosso, né, nosso coração aí batendo forte. Quando a gente fala do penso matemática. Tá mudo, Ed, tá mudo. E agora a gente falava do Pense Matemática e agora principalmente do Pense Pense mais. Mas é isso aí, pessoal. Da nossa parte, nós encerramos aqui. O Willy, nós falamos tudo que nós gostaríamos de falar. Colegas do chat, por favor, nós vamos ficar mais um pouquinho. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, ficou alguma dúvida com relação a essa mudança na plataforma, pode perguntar. O que nós tivemos todo cuidado nessa evolução que nós estamos fazendo não vamos mexer naquilo que está dando certo, então nós não vamos alterar tanto layout para dificultar a vida do professor que já está acostumado. Nós vamos incluir pequenos pontos que vão ser colocados, como a gente já colocou, a classificação da intensidade daquela habilidade nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, que vai aparecendo, a ampliação do conteúdo. Então, eu quero que vocês tenham sempre essa visão nossa. A Regina colocou. Em todos os anos que o Colégio Bertone faz parte do Pense, sempre temos novidade. Fico muito feliz de fazer parte de todo esse trabalho que participamos junto com vocês. E a gente fica muito feliz de ter você aqui, Regina. Tá? É muito importante. O Colégio Bertone, gente, para quem não conhece, fica ali na região oeste do estado. Eu tive que pensar agora, porque geografia faltou quase. Geografia aí. Isso. Ali na região, nós temos Bertone em Medianeira, em Foz, e eles são sempre uma escola, são 3 escolas, eles são sempre muito parceiros. Então, obrigado mesmo, Regina. Fico feliz de você estar aqui, de ter vocês como parceiros nossos. Tainara, coraçãozinho também. E estamos à disposição. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, não esqueçam do que o Willy pediu, avaliem lá para gente.
Hoje nós estamos ainda aquecendo os motores, é o nosso primeiro dia, né, Willy? Exatamente, a gente sempre aprende muito com vocês, né? E tudo que vem aí, até para acrescentar, na verdade, eu, Ed, Andréia, todos os outros consultores somos da mesma equipe, né? Sucesso do cliente diretamente. Então, o tempo todo a gente está interagindo junto. Se tem alguma questão que não foi possível de colocar aqui agora, lá no formulário de avaliação que eu mandei aqui no chat há pouco, até reforcei novamente aqui, tem um espaço para comentário que vocês podem deixar, tem um pouquinho mais de tempo, eu abri ali agora ele, quando tiver a oportunidade de escrever o que vocês quiserem, e tudo isso é compartilhado com os consultores que atendem as escolas de vocês, tá? Então, a gente tem esse canal aberto para interação também dessa forma. Vocês já querem ir para o encerramento, então, Ed, Andréia, ou fazer mais alguma interação? Antes de fazer o encerramento, só Da quero minha parte, lembrá-los, né, de que algumas dessas atualizações que a gente comentou lá no início da plataforma, elas estão aí, vão ser publicadas, tá, em breve. Então, ali, quando a gente comentou dos vídeos, da parte da BNCC, eles vão ser publicados, em breve estarão disponíveis aí na plataforma, tá? Então, tem algumas atualizações que estão vamos dizer assim, na esteira para publicação, tá bom? Mas cada consultor aí está atento a isso, qualquer dúvida, né, nós estamos à disposição, tá, para tirar essas dúvidas e ajudá-los aí, né, nessa navegação aí dentro da plataforma. Mas acredito que é bem tranquilo, porque não vai ter, né, como a gente mostrou ali no início, ali, né, alguns prints ali das telas da plataforma, não teve, a gente procurou não fazer movimentação muito intensa para não dificultar, tá, para vocês. A gente só está fazendo essas atualizações, inovações ali dentro, tá bom? Isso aí. Antes de encerrar, então, oficialmente, eu vou deixar aqui os meus agradecimentos, daí os agradecimentos finais ficam com a Andréia e com o Ed. Dupla dinâmica, mais do que provado hoje, novamente, né? Agradeço, então, a participação de todos e todas que estiveram aqui presentes com a gente na abertura da maratona, muito gratificante. A gente espera que tenham aproveitado bem esse conteúdo trazido aqui. E não só o conteúdo, como o Pense Mais, né? Muito legal essa evolução. Eu entrei aqui no educacional, o Ed e a Andrea conhecem há mais tempo, mas eu que entrei em 2018. Já no primeiro dia acessando o Pense, já me apaixonei. Eu sou de letras, português, né? Então eu olhei assim, cara, penso matemática, ok, acho que vou ficar um pouco distante, e foi um dos que eu mais me conectei, porque realmente, ainda que o nome levasse a matemática, né, a forma como vocês já trabalham nas escolas já mostra, né, que o STEAM sempre já esteve ali, na verdade, né, essa conexão com as outras disciplinas também das escolas, né, e agora a gente está assumindo isso no nome realmente, né. e agora pensa só, a literatura como uma arte tão difundida, e tanto a literatura nacional quanto internacional, porque ela traz diversos aspectos que podem ser analisados por base de um texto, vai estar cada vez mais presente nas dinâmicas. As dinâmicas elas vão ser cada vez mais transdisciplinares. Willy, se você pegar G4, G5, primeiro e segundo ano, você vai ver que tem algumas dinâmicas que ela trazem a história infantil. A gente está Sim. querendo trazer isso cada vez de uma maneira mais ampla. Então, nós temos as notícias. Então, a gente quer conseguir privilegiar o conteúdo como um todo, lembrando que a matemática ela vai ser uma das linguagens que vai conectar tudo isso aí. Isso aí. Então, os agradecimentos dados da minha parte. Para encerrar aqui, passo agora, acho que pode ser nessa ordem mesmo, Andréia e Ed, e a gente conclui o primeiro dia de maratona, beleza? Beleza. Pessoal, agradeço imensamente a participação de todos, tá? Volto a dizer, estamos à disposição para o que vocês precisarem. O 2022 está iniciando, né? Nós estamos com força total e esperamos aí que 2022 aí o Pense Matemática, não, o Pense Mais seja um sucesso na escola de vocês, tá bom? Beijo, beijo grande. E da minha parte, pessoal, faço as palavras da Andréia as minhas. Lembre que vocês têm aqui amigos, não só consultores, que a gente está sempre pensando em como poder apoiar vocês e como conseguir ajudar vocês no seu dia a dia. Então, tanto com o Pense Mais,
quanto com os outros produtos, as outras coisas que vocês podem ter nas escolas, contem conosco. Sempre. Beijo também. Beijo também. Isso aí, pessoal. Então, antes de encerrar, eu vou, não querendo ser chato, mas sempre bom reforçar novamente a avaliação. E quem tiver a oportunidade de acompanhar o restante da programação ali, tem muitas coisas preparadas, né? Então, a gente espera que vocês possam participar. Mandei no chat de volta. E fica aí o agradecimento. Muito obrigado. Participação de todos no primeiro dia de maratona. E vamos que vamos, tá bom? Valeu aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Ed, Andréia. Até Tchau, tchau. mais. Até Tchau, mais. tchau.